nuvens o escondem e o revelam. Mas por trás da cortina branca, lá está ele. Grandioso, imponente, pairando sobre a terra, rasgando o céu. É como se nos desafiasse a ir a seu encontro. Este é o Himalaia, a terra do Monte Everest. Estamos no topo do mundo. Diversidade de povos, cores e religiões. E o desafio constante de enfrentar as alturas. O Nepal é um pequeno país asiático do tamanho do estado do Ceará que tenta se desenvolver espremido entre dois gigantes, a China e a Índia. Herdou deles um pouco da cultura e da culinária. Mas os nepaleses têm um jeito especial de misturar as influências. Budismo e hinduísmo, vacas sagradas nas ruas e carne de vaca nos pratos. Comunidades isoladas no interior e cidades superpovoadas. Um país que durante séculos e séculos foi governado por reis. Um lugar de muitas crenças e tradições, algumas delas bem misturadas. Os tesouros arquitetônicos são apenas uma parte das surpresas que este pequeno país nos reserva. Bem-vindo! Estamos no Nepal. Para conhecer de perto o Himalaia e um dos povos mais antigos da Ásia, os Sherpas, teremos que enfrentar uma semana de caminhada radical pelas montanhas. Nossa jornada rumo ao topo começa às 5 da manhã. O sol nem nasceu e seguimos com nosso equipamento rumo ao aeroporto de Katmandu. As horas passam e nada de notícias do nosso voo. Finalmente, a neblina parece ceder e somos chamados para o embarque. Vamos voar neste antigo turbohélice. Olha o tamanho da aeronave que vai nos levar para a região do Himalaia. São apenas 18 passageiros. É só uma fileira de cadeira desse lado, outra fileira aqui do outro. Estas são as primeiras imagens da cordilheira de montanhas do Himalaia. Um momento de apreensão. Vamos pousar em uma das poucas pistas inclinadas do planeta. O aeroporto de Lukla é uma rampa com apenas 527 metros de comprimento e por isso é considerado um dos mais perigosos do mundo. Mas é o único meio de chegar à cordilheira? Primeiro desafio vencido. Nosso guia explica o caminho. Nós vamos deixar agora o município de Lukla, que foi a nossa porta de entrada aqui na região do Himalaia. A partir de agora começa realmente a nossa caminhada. Será uma semana, mais ou menos 100 quilômetros, e vamos percorrer aí uma diferença de altitude de cerca de 1.000 metros. Parece pouco, mas a gente está partindo de quase 3.000 metros, então vamos chegar a quase 4. Vamos caminhar por uma região bem íngreme, agora é montanha acima. Vamos lá! Durante todo o nosso caminho, a gente cruza com os Sherpas. Olha só, são os carregadores aqui do Himalaia. Olha a quantidade de bagagem que eles estão carregando, gente. É uma coisa impressionante. Nosso objetivo é chegar às vilas isoladas no alto do Himalaia, onde vivem os Sherpas. Como aqui não chega nenhum meio de transporte, são esses homens que carregam tudo o que é preciso para viver aqui. Não fosse por eles, não haveria casas, escolas, muito menos hospitais no meio do Himalaia. À medida que subimos, é preciso parar mais vezes para beber água, para colocar mais roupa, para retomar o fôlego e às vezes apenas para admirar a paisagem.
Nossa, só não dá para olhar para baixo aqui, gente. É muito alto, eu não quero saber nem quantos metros eu tô lá de baixo. Vamos rápido. Nós chegamos no primeiro vilarejo em que nós vamos parar. Vamos passar uma noite aqui, tentar recarregar as baterias. Começamos o nosso dia de caminhada hoje com temperatura ainda mais baixa. Nesse momento faz -1 grau. As pessoas, claro, ficam dentro de casa, né? E a gente está deixando esse vilarejo para continuar a caminhada Himalaia acima. É aqui que a gente começa a parte mais difícil da viagem. Agora a gente vai realmente escalar. A gente sobe todo esse trecho, atravessa aquela ponte e atravessa esta montanha. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas eu também não imaginava que ia ser tão difícil. Os problemas aqui não são apenas a altitude, o ar rarefeito e o clima seco. Estamos em pleno inverno nepalês. Até nosso carregador Sherpa sofre. A água está gelada. Temperatura ambiente. Nossa caminhada de hoje está quase terminando. Nós subimos mais de 900 metros. Quase não dá para falar. Estou muito cansada. E agora, no final da tarde, as temperaturas vão ficando muito baixas. Deixa eu conferir aqui, ó. No nosso medidor, -2 graus. Finalmente chegamos à primeira Vila Sherpa. Esta é Namche Bazaar, uma cidadezinha de 700 habitantes que se revela ainda mais bonita ao amanhecer. Para nós, escaladores de primeira viagem, cada passo, rajada de vento, cada grau a menos de temperatura exigem esforço extremo do corpo. Para os moradores daqui, os desafios são ainda muito mais pesados. Terra de montanhas geladas e de trabalhadores resistentes. Estamos aqui para conhecer o modo de vida dos Sherpas, os homens que levam nas costas tudo o que precisa ser transportado nas montanhas. No segundo dia de caminhada, encontramos Gobinda. Este jovem de 18 anos foi contratado para transportar 80 quilos de madeira entre 2 cidades do Himalaia. Vai caminhar assim por 4 dias e receber R$100 pelo esforço. Ele tem 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Os 3 irmãos fazem o mesmo trabalho que ele. Com a ajuda do nosso guia, converso com um jovem que carrega em madeira bem mais do que o próprio peso. Ele conta que mora num vilarejo perto de Lukla, a primeira cidade do Himalaia, que fica a 2 dias a pé daqui. Diariamente, ele enfrenta uma jornada de 12 horas. Olha isso. Nossa, eu não consigo carregar, não consigo tirar do lugar. Veja a técnica com que o menino magrinho amarra a madeira, pendura na cabeça e carrega tudo nas costas. É uma via crucis com muitas paradas. Além do peso, ele enfrenta também o ar rarefeito da montanha.
Gobinda segue rumo à vila de entrega da carga. E nós vamos no nosso ritmo. É em vilas como esta que vive boa parte da população Sherpa do Nepal. De perto parece uma vilazinha comum, mas basta olhar de uma certa distância para entender que eles moram em uma das regiões mais extremas e remotas do planeta. Nós estamos no meio do Himalaia. Por todo o trajeto, cruzamos também com muitos animais. Eles são o único outro meio de transportar mercadorias pela região. Aqui a gente pode ver uma paisagem bem típica das vilas aqui do Himalaia. São construções de pedras, caminhos também feitos de pedras. E aqui a gente começa a entender também um pouco do modo de vida deles, né? Que é basicamente uma economia de subsistência. Eles plantam e, enfim, têm seus animais para sobreviver. Como eu não consegui dormir bem nas últimas noites por causa do frio, esta noite eu pedi para a família para dormir aqui, gente. Olha só, eu estou no meio do refeitório deles. É aqui que eles fazem as refeições, é aqui que daqui a pouco a gente vai tomar café da manhã. E é o único cômodo da casa que tem algum tipo de aquecimento, que é esse aquecedor a lenha, que ficou aceso por algumas horas. Essa noite fez menos 10 graus lá fora. Acima, encontramos outro trabalhador Sherpa que tira o sustento da própria força. Sherpa é o nome de um povo, mas virou também sinônimo de profissão. Os Sherpas são conhecidos por carregar muitos quilos por longas distâncias. Como eles moram há séculos nas montanhas, até as mais novas gerações estão acostumadas ao peso de carregar uma economia inteira nas costas. Taman tem 43 anos e chega a transportar 150 quilos de pedra num único dia. Ele mora nesta pequena casa com 5 filhos e mais 4 colegas de trabalho que à noite dividem este cômodo que serve de sala, refeitório e quarto. A mulher de Mingma chega mais tarde. Ela tinha ido buscar água para cozinhar. Aqui não há água encanada. Is it a hard job? Pergunto a Mingma, com a ajuda do filho dele que fala um pouco de inglês, se o trabalho não é pesado demais. Ele responde que não, que já está acostumado. A vida já foi bem pior, ele conta. Quando começou a trabalhar, aos 14 anos, ganhava 4 rúpias por dia, ou 1 centavo de real. Hoje ele ganha 1.000 rúpias por dia, o equivalente a 25 reais. Agora pergunto se ele gostaria de ter outro emprego ou morar em algum outro lugar. Ele me disse que nunca pretende deixar o Himalaia. He said he wanted to move here. É este mesmo sentimento de pertencer às montanhas que motiva Pemba, de 36 anos. Ele herdou o negócio dos pais, um misto de restaurante e hospedaria em Namche Bazar. Como vem de família de classe média, Pemba teve a rara oportunidade de estudar fora. Fez faculdade e pós-graduação na Austrália. Fala inglês fluentemente, está sempre conectado ao mundo, seja pela internet ou pelo celular. Tem amigos em vários países, mas responde a minha pergunta da mesma forma que o carregador Mingma. Nunca deixará estas terras. Ao contrário, quer aproveitar tudo que aprendeu fora e aplicar aqui. Ele diz que o país tem um longo caminho rumo ao desenvolvimento e grandes desafios pela frente, como combater a corrupção generalizada. Mas ele e outros moradores das montanhas acreditam que, assim como as grandes alturas, desafios existem para serem superados. Thank you. Bye bye. Nossa jornada no Himalaia vai chegando ao fim, mas por aqui só há um caminho de volta.
Bom, nós subimos, subimos, subimos e agora não tem outro jeito. O caminho de volta é, ó, a pé também. Estamos no berço das terras mais altas do mundo. 8 dos 10 maiores picos gelados do planeta estão no Nepal. E o maior deles também, o Monte Everest, com seus 8.848 metros. Em nepalês, ele é conhecido como Cholomugma, a deusa mãe do mundo. Não poderíamos terminar essa aventura sem admirá-lo. Na subida, ele estava encoberto, mas na volta, uma maravilhosa surpresa. Apesar de nós estarmos sempre perto do Everest, esta cena é rara por aqui. O tempo está muito limpo, muito claro e a gente está conseguindo visualizar ali, ó, o topo do mundo. Aquele é o famoso Everest. Muita gente vem aqui e não consegue ter essa cena. A gente teve muita sorte. Graças à ajuda de um Sherpa, um neozelandês obstinado conquistou pela primeira vez o Everest em 1953. 1.500 homens repetiram a façanha, mas quase 200 morreram sem retornar. Nós o observamos e seguimos caminho. Chegamos em Lukla. Última parada. Dhanyabad. Com um agradecimento em nepalês, nos despedimos de Tandi, o Sherpa que nos guiou pelos 100 quilômetros de caminhos montanhosos. A nossa expedição rumo ao interior começa em mais um voo, com um atraso, coisa corriqueira no Nepal. Depois, uma viagem de mais de 3 horas de carro por uma estrada de terra. Chegamos. Thank you. No dia seguinte, bem cedo, retomamos a viagem, agora de jipe, para poder enfrentar o caminho. Chegar às comunidades isoladas do sul do Nepal exige esforço. A gente saiu muito cedinho, num frio aqui da floresta da região de Bardia, e vamos em busca das comunidades Taru. São os povos indígenas aqui da região. Aqui no Terai não há montanhas, mas terras planas com florestas. Campos de arroz e outras plantações cercam as pequenas vilas. Finalmente chegamos a uma comunidade Taru, o povo da floresta. Ao longo de séculos, esse povo indígena resistiu a invasões, sofreu influência do restante do país e da vizinha Índia, mas conseguiu manter tradições. Namastê! Quem nos recebe é Dilju, o chefe da vila. Ele veste traje habitual, saia curta para os homens, colete e um chapéu alto. Nós vamos conhecer agora a casa principal dessa comunidade Taru. Aqui nesta casa vivem 52 pessoas. O povo Taru vive em comunidades familiares. Cada uma é independente da outra. No Nepal, os Tarus são 2 milhões de pessoas. Esses grandes tonéis aqui, feitos de barro, ó, esses grandes recipientes, essas são algumas das partes mais importantes da casa, porque é aqui que eles guardam o arroz. As paredes são feitas desses recipientes para guardar arroz. Olha só, são enormes recipientes de barro e são eles que delimitam aqui os espaços. Cada um desses cômodos é um quarto, olha, para uma família, um grupo menor da família. E agora ele vai nos mostrar como é que eles retiram o arroz. Só as mulheres podem retirar o arroz desses enormes recipientes de barro. Eles retiram a quantidade que eles precisam e agora ela vai levar para a cozinha. A
preparação do arroz é um trabalho coletivo. Para descascá-lo, 3 mulheres se revezam nesta engenhoca de madeira, que é um tipo de pilão. Tirada a casca, a tarefa seguinte é peneirar. Esse arroz vai alimentar uma pequena parte da família, são cerca de 150 membros aqui dessa comunidade, por isso esse processo se repete várias vezes ao longo do dia. E a casca, o resto do arroz, eles não desperdiçam não. Isso vai virar alimento para os porcos. Somos convidados especiais para o almoço. Além do arroz, a galinha também vai para a panela. E as mulheres já estão na cozinha para preparar tudo enquanto conhecemos o resto da habitação taru, chamada Badagar. Esse aqui é um dos quartos da casa e ele está nos mostrando, olha só, como é que eles fazem para dormir. Agora ele está colocando algumas esteiras por cima dessa palha. Ele está me convidando para sentar, para ver se é confortável. Tá com cara de ser quentinha. E aqui em cima que eles guardam os itens mais valiosos, olha só. Agora Dildio nos mostra toda a vila. Os tarus têm vacas, porcos, cabras e galinhas. Os animais são criados para consumo próprio. Quando eles precisam de dinheiro, vendem parte da produção. Aqui tudo pertence a todos e o trabalho também é comunitário. É em cima dos telhados que eles plantam abóbora. Ele estava me explicando que é um lugar mais seguro, porque os animais não vão estragar a plantação, e também é um bom lugar para guardar, para conservar esses alimentos. Seguimos o líder até um lugar estratégico para a comunidade taru. Atravessamos a plantação até os limites da floresta. Aqui fica uma torre de observação. A cada noite, um dos membros da comunidade taru dorme aqui. Exatamente nesse local, é uma das tarefas mais importantes da aldeia, porque eles precisam ficar aqui observando os animais. Muitas vezes elefantes ou rinocerontes vêm se alimentar das plantações e eles têm que tentar evitar isso. Vizinhos das florestas, os tarus entram na mata com facilidade. Mas nós que não temos o mesmo costume... Olha o tamanho da cobra! Na caminhada pela mata, encontramos um dos animais selvagens que invadem as plantações tarus. Começo da tarde. Já é hora do almoço. Só ficamos sabendo de parte do cardápio. O restante do almoço vai ser surpresa pra gente. Eu só vou comer com a primeira turma, que é a turma de homens, porque eu sou visitante. Porque normalmente só os homens comem primeiro. O almoço é como um ritual cheio de etapas. Primeiro chegam os utensílios, depois a água, que embora escassa, é usada para lavar as mãos. Antes da refeição vem a bebida. É uma cerveja artesanal feita de arroz. Nossa, é bem amarga. Dá pra ver os pedacinhos de arroz, olha só. E elas começam a trazer o almoço. Tudo é servido em lindas cumbuquinhas feitas de folhas. Aqui tem espinafre, um peixinho bem pequeno, cozido. Aqui o frango, que eles mataram especialmente pra gente. E um complemento que eu não sei o que é. Mazá? Tento desejar uma boa refeição na língua taru. Só tento. Hana, Mahud, Bazá, Ma, Bahud. Eu estou tendo uma experiência muito diferente aqui, almoçando do modo taru, mas eles também estão se divertindo comigo, olha lá. Tem sempre uma plateia acompanhando todos os meus movimentos aqui. Quando achávamos que a refeição tinha terminado, chega o prato principal. Adivinhem? Arroz. Eles comem com um molho apimentado à base de lentilha. Soup. Você viu algum talher por aqui? Nem a gente. Este é um dos sons ouvidos em qualquer lugar da cidade de Katmandu. Na capital do Nepal, a confusão no trânsito não tem hora. A poluída Katmandu, que faz muita gente usar máscara para conseguir respirar, também é a maior cidade do país. Tem 1 milhão de habitantes que tentam circular pelo caos como podem. Nós estamos andando num tuk-tuk.
tuk-tuk e essa van aqui aberta atrás para que fique mais fácil os passageiros de entrarem. E é uma tentativa de melhorar o caos que é o trânsito aqui em Katmandu. Além do barulho constante das buzinas, outro som muito comum aqui no Nepal é o dos rituais. Nós estamos acompanhando agora uma cerimônia Newari. Os Newaris são o povo mais antigo aqui do Nepal. E eles estão reunidos, olha só os homens, para agradecer as conquistas dos últimos meses. Várias ocasiões são marcadas por rituais no Nepal. Como a maioria da população é hindu, é mais comum encontrar cerimônias dessa tradição. Às margens deste rio, o Bagmati, hindus fazem oferendas aos parentes mortos. Apesar da aparente sujeira, este rio, o Bagmati, é considerado o mais sagrado pelos hindus. Aqui, às margens do rio, acontecem as principais cerimônias religiosas, como a da cremação, que a gente acompanha agora. Este lugar está aberto 24 horas por dia, todos os dias da semana, e recebe não apenas os nepaleses, mas milhares de famílias hindus de várias partes do mundo. Primeiro, o corpo é velado às margens do Bagmati. Depois, deve ser lavado nas águas do rio pelo filho mais velho, várias vezes. É um parente que também acende o fogo para começar a cremação. Por último, as cinzas são jogadas no rio. Para os hindus, os pombos são considerados sagrados, o que explica a superpopulação desses pássaros. Nesta terra de tantas culturas, há tolerância religiosa. 10% da população é budista. Entre eles, as cerimônias são completamente diferentes. Não importa a hora do dia nem a estação do ano. Por aqui as ruas estão sempre assim, bem movimentadas. Este é um dos maiores centros de peregrinação para budistas no mundo. Apesar da maioria da população nepalesa ser hindu, os hábitos, as cores, os rituais budistas são parte fundamental da cultura do país. Este jovem nepalês conta que tenta vir aqui todos os dias e que se sente muito bem quando faz isso. Esta enorme construção branca é chamada de stupa, um templo de orações. Os budistas também gostam de reservar a parte mais importante da casa para o altar. Pemba nos mostra fotos de monges e da família guardadas ali com respeito. Mas não esquece de lembrar das fotos que comprovam seu maior feito. Olha o tamaninho dele, bem menor do que eu e eu não sou das mais altas. E ele já esteve 3 vezes no Everest. Ali está o registro, ó. Ele e aqui o filho mais novo, ó, nessa foto, que é guia de montanha e chegou no topo do mundo. Os certificados também confirmam a proeza. Como todos os nepaleses que visitamos, Pemba não deixou a gente sair sem fazer uma refeição. No país, 90% da população vive da agricultura. Por isso, quase tudo que vai à mesa é fresco, colhido na hora. O prato de hoje é o mais tradicional da culinária nepalesa e lembra o Brasil. O arroz com feijão do Nepal é este aqui, ó, o dal bhat, que é arroz com lentilha. Mas nem todos os sabores daqui são fáceis de se encarar. Na casa de uma família que vive numa área rural, nos é oferecido chá, a principal bebida do país. Mas no Nepal há uma particularidade. O chá vem com manteiga, muita manteiga. A gordura ajuda a aquecer o corpo, principalmente nos meses frios, como agora. Mas para quem não tem costume... Tem que ter estômago. Desculpa, eu não tenho. Para compensar minha inexperiência com o chá, provo outra especialidade. Um pão feito de batata. O pão fica com cara de panqueca e vem acompanhado de pimenta. Bem gostoso. Bastante apimentado. Numa cidade histórica de 2000 anos, na região de Katmandu, conhecemos um pouco mais da tradição culinária e da cultura do país. O Nepal
Nepal guarda vários tesouros e alguns deles são arquitetônicos. Esta aqui é Bhaktapur, uma das mais antigas cidades do Nepal. Ela é considerada patrimônio histórico pela Unesco e foi toda construída no século XII. Em Bhaktapur, muitos dos moradores pertencem à etnia Newari, aquela muito antiga. Eles têm uma língua própria, considerada uma das mais difíceis que há. Os Newaris se dedicam às artes e ao artesanato, e suas peças são conhecidas mundo afora. Ramla é uma artesã Newari de 25 anos e nos convida para conhecer a casa dela. O primeiro andar é sempre bem baixinho, olha só. Ela é baixinha, teve que abaixar um pouco, eu vou ter que abaixar um pouquinho também para entrar. Isso significa que a gente tem que agradecer ao entrar na casa. O primeiro andar serve de depósito. O segundo é reservado aos quartos. E a sala, que no caso de Ramla, é quase totalmente ocupada pelas peças que ela produz. O terceiro andar é sempre reservado à cozinha. A de Ramla é muito simples, tem poucos utensílios e quase nunca há luz. No último andar da casa, uma surpresa. Agora eu vou mostrar para vocês qual é a parte mais disputada das casas nepalesas. Vocês não vão acreditar, mas é o telhado, gente. Olha só isso, tem gente fazendo de tudo um pouco por aqui. Tem uma senhora ali costurando, crianças brincando. É num restaurante de Bhaktapur que experimentamos a comida típica do povo Newari. Começamos pelo momo, um bolinho cozido a vapor e servido com um molho bem apimentado. O prato principal é uma espécie de mexidão nepalês. Tem aqui carne de búfalo, batata, ovos, feijão, uma mistura de alho com gengibre e o arroz. É muito diferente de tudo que eu já comi na minha vida. A fartura gastronômica é privilégio para visitantes. A realidade do cidadão comum é bem menos colorida do que as mesas dos restaurantes. Riqueza de paisagens, de diversidade de povos, de culturas. Mas economicamente, a palavra que define o Nepal é a pobreza. O país é considerado um dos mais pobres do mundo. Para se ter uma ideia, o salário mínimo aqui vale cerca de R$120, ou seja, 5 vezes menor do que o salário mínimo no Brasil. E muitas famílias nepalesas vivem com menos do que isso. A cordilheira, que guarda 8 dos 10 maiores picos do planeta, ganhou um segundo nome, o Teto do Mundo. Mas o Himalaia é conhecido também como o terceiro polo. Seria o maior ponto de concentração de geleiras, depois do Polo Norte e do Polo Sul. Por isso, a cordilheira também é berço de muitos rios. O Nepal tem cerca de 6.000 rios. É daqui da região do Himalaia que sai a água que abastece 40% da população mundial. É esta água que vai chegar à Índia, um dos países mais populosos do mundo. Mas aproveitar todo esse potencial aqui em solo nepalês é um dos maiores desafios para o governo. São 2 fantasmas que rondam o Nepal. O primeiro não é problema exclusivo do país, o aquecimento global. O segundo é motivo de vergonha da população mais esclarecida. Um dos lugares mais ricos em recursos hídricos do planeta não consegue levar água nem luz à casa de milhares de cidadãos. A população de Katmandu está tendo que se acostumar à escuridão. Nós estamos em uma das principais ruas do centro da cidade, no começo da noite, e olha só, a gente não enxerga quase nada. A cidade enfrenta de 2 a 3 apagões por dia. Mingma Sherpa tem 55 anos, é guia de turismo há mais de 30 e mora numa região nobre de Katmandu, a capital do Nepal. Pode ser considerado um nepalês de classe média. Ele nos mostra o apartamento alugado de 3 quartos. Mingma tem 5 filhos, mas só o mais novo, de 11 anos, está em casa.
Na cozinha, que tem menos luz natural, um papel nos chama a atenção. O problema da falta de eletricidade aqui em Katmandu é tão grave que ele chega a ser programado. Em todas as casas há essa espécie de agenda aqui, que fala quando é que vai faltar luz. A gente está na segunda-feira, neste intervalo aqui de 9 da manhã às 3 da tarde, e neste momento, ó, nada de luz. Every day, 12 hours. Mingma conta que a falta de energia com hora marcada acontece há pelo menos 3 anos. São 12 horas por dia sem luz em casa. A falta de energia já é tão grave que uma TV local resolveu fazer um protesto bem-humorado. Nas últimas semanas, a apresentadora do telejornal tinha como companheira de bancada uma lamparina. O canal de notícias quer pressionar o governo a resolver um dos maiores problemas do país. No canal de TV, um repórter também saiu às ruas escuras com a ajuda de uma lanterna. E o próprio ministro de Recursos Hídricos do país foi entrevistado durante o apagão, na bancada da emissora. Ele disse em rede nacional que a eletricidade tem papel muito importante na vida das pessoas. Por isso, seria prioridade construir mais hidrelétricas e aumentar a produção de energia. So I think it is a problem of management. Mas isso é coisa que já se sabe há anos. Este especialista nepalês em mudanças climáticas e energia é enfático. Diz que a questão dos apagões é resultado de falta de planejamento do governo. Ao falar do aquecimento global, ele diz que as temperaturas recordes já registradas no país são sinal de que a luz vermelha vai acender em breve. O derretimento e a consequente diminuição das geleiras do Himalaia já foram comprovados. O resultado, no futuro, será um agravamento da falta de água e da energia do país. In our country, a lot of natural resources. Resolver as equações da falta de luz e energia elétrica precisa ser prioridade para o novo governo, diz esta professora de Katmandu. Shashi tem 27 anos, é formada em inglês e sociologia, mas se diz muito decepcionada com as condições de vida do país e com a corrupção na política, que continua mesmo com a democracia. Muitos jovens estão deixando o país em busca de melhores condições de vida. Se eu tiver a oportunidade, também vou deixar o Nepal, revela. É duro trabalhar muito e não conseguir melhorar de vida. We work hard, but we cannot get good money. Seria mais provável imaginar que num lugar tão remoto como a Cordilheira do Himalaia, a água fosse pura e própria para o consumo. Mas este é mais um exemplo do mau aproveitamento dos recursos hídricos do Nepal. Mesmo no topo do mundo, as águas estão contaminadas pelo uso indevido e pela falta de sistema de esgoto. Este é mais um desafio para um país rico em recursos naturais e em paisagens exuberantes, mas pobre economicamente. O dono desta pousada do Himalaia, que entrevistamos no começo de nossa viagem, acredita que o futuro será melhor. Pemba Sherpa diz que se o Nepal tiver um bom governo que aproveite o potencial da natureza, será um país desenvolvido. E conclui: isso é possível, afinal os nepaleses são pobres em dinheiro, mas ricos em espírito. We are rich.